O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, se queremos alegrar o céu, então tem que ter conversão. Hoje está dizendo que o céu se alegra com a alma convertida, uma alma que volta para Deus. Mas a conversão, ela não pode ser meramente um ato externo. Ela tem que ser uma transformação de dentro para fora. Os fariseus, os judeus em si, para fazer parte do povo de Deus, eles tinham uma prática externa, que era a circuncisão. 8 dias de nascido, a criança era circuncisado. Então ali tinha a entrada, fazia parte do povo de Israel, e ali ele começava a aprender a praticar todas as leis de Israel, os mandamentos de Deus, mas tudo externo, era uma prática, até chegar verdadeiramente aquele que vem nos ensinar como viver. Essa conversão é uma conversão, mas essa conversão ela está centrada no homem, não em Deus. Aonde ele olhava para si mesmo e dizia: eu estou vivendo os mandamentos, eu estou levando a vida muito certinha, eu estou todo arrumado. É chamado um olhar em si. O grande São Paulo viveu isso durante boa parte da sua vida. Toda a sua vida era voltada nele mesmo. Por isso que ele disse: nós não confiamos na carne, confiamos unicamente em Jesus Cristo nosso Senhor. Esse perigo acontece ainda hoje, da gente olhar para nós e simplesmente dizer: eu estou cumprindo os preceitos, eu estou vivendo os 10 mandamentos, eu vou na missa todo domingo, eu estou fazendo a oração tudo certinho, está entendendo? Ou seja, essa confiança está na carne. Isso é perigoso, porque o homem confia em si mesmo, e amanhã a cabeça pode falhar, uma noite você pode esquecer de rezar, estamos sujeitos ao pecado. Aí a pessoa entra em decepção profunda com ela mesma. Quanta gente não se perdoa quando cai num pecado? Por quê? Porque a confiança dela não estava em nosso Senhor, a confiança dela estava totalmente nela. Quantas pessoas a gente vai atender, ela não se perdoa por um pecado cometido, porque ela não admite: mas como eu, que era pessoa tão certa, tão santinha, todo mundo chamava de santo, e lá caí no pecado. Aí ela se destrói, porque ela estava baseada nela. E São Paulo está dizendo: não, meus amados irmãos, a confiança total nele, em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus era criticado pelos fariseus e mestres da lei, porque hoje no Evangelho nós ouvimos: os publicanos e pecadores vinham ouvir nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que os fariseus e mestres da lei não aceitavam jamais. Para não se contaminarem, se tornarem puros, eles não aceitavam essas pessoas. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano.
e o trabalho deles era cobrar imposto dos judeus. Então os outros judeus ficavam com raiva dele. E como sabemos, toda pessoa que trabalha com dinheiro corre esse risco, ele também cobrava mais, roubava. Mas Jesus chamou dois publicanos, Mateus, que era cobrador de imposto, e um outro que era Zaqueu. Jesus entra na casa desses homens. E os pecadores eram aqueles que nem eram do povo judeu, era tido aquela raça mesmo que ninguém queria nem saber. E a Bíblia está dizendo, com essas pessoas, que os fariseus, os mestres da lei, jamais seriam capazes de sentar. Jesus estava sentando e conversando com esses homens. Mas por quê? Porque no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus diz assim, o Filho do Homem, ele veio a este mundo para procurar e salvar o que estava perdido. Procurar e salvar o que estava perdido. O cristianismo, meus amados irmãos, é agora o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos cair na loucura de basear o cristianismo só numa prática externa. Isso é necessário. O Papa Bento XVI dizia que antes de ser uma doutrina, é um encontro com a pessoa viva, o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que mudou o grande São Paulo. A conversão de São Paulo, entenda isso, São Paulo não era um pecador como nós entendemos, uma pessoa que vivia uma vida toda errada, não. São Paulo, ele era um homem praticante do judaísmo, ele vivia irrepreensivelmente todos os mandamentos, todas as leis. São Paulo vivia plenamente tudo isso na sua vida, só que ele não tinha a essência do cristianismo, que é o amor. Se não houver amor, diz São Paulo, nada vale. Ele fazia tudo o que a lei pedia, cumpria tudo que o mandamento pedia, mas ele vai dizer, se não tiver amor, de nada vale. Se você quer saber se você está caminhando ou crescendo em santidade, você não tem que olhar para você e ver que você está todo bonzinho, não. Você tem que olhar para Deus e para as pessoas. Se você está amando a Deus e as pessoas, porque verdadeiramente você está crescendo em santidade. Fora disso, não tem como provar que uma pessoa verdadeiramente está caminhando em santidade no cristianismo. Sem amor, não se prova. Rezar, todas as religiões rezam. Todas, sem exceção. Jejuar, todas as religiões fazem jejum. Prática, todas as religiões têm prática religiosa. Mas amar como Jesus amou, somente no cristianismo. Amar pecadores, somente no cristianismo. Perdoar os inimigos, somente no cristianismo. Está entendendo? É amar. Sem isso, não tem como provar que uma pessoa está em santidade. E São Paulo é testemunha disso. Era um homem irrepreensível. Ele mesmo disse, tudo aquilo que era pedido para que um judeu fosse, ele disse, eu era esse judeu. Olha o que ele disse que ele era. Circuncisado ao 8º dia. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu, filho de hebreu. Em relação à lei, fariseu. Pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Ou seja, se fosse hoje a gente dizer, mas que pessoa mais santa da terra é esse homem aqui? Só que ele não conhecia a essência do que é o cristianismo. Ele não conhecia ainda nosso Senhor Jesus Cristo. Cristianismo é isso, é conhecer uma pessoa. E ele se apaixonou tanto pelo Senhor que ele diz, eu considero tudo isso como nada em troca de única coisa. Eu quero conhecer essa pessoa que me amou e que me ama dessa forma, de maneira extraordinária. Ele não sabia o que era ser amado, São Paulo. Ninguém pode amar sem antes ser amado. É impossível. Esse amor será muito pequeno, esse amor será limitado. Nós só seremos capazes de amar como Jesus amou e como Ele pede, se a gente deixar ser amado por Deus. A coisa mais difícil, parece que é simples, mas a coisa mais difícil é deixar ser amado. Você sabia disso? É tão difícil deixar ser amado.
A gente quer sempre amar, mas deixar ser amado a gente não deixa. E é preciso deixar ser amado por Deus, deixar ser perdoado por Deus, verdadeiramente deixar ser acolhido por Deus. Deus é amor. Eu sempre recordo isso, porque todo o nosso relacionamento de amor é humano, e o amor humano é muito falho. Um machuca o outro, um fere o outro, e inconsciente a gente transfere isso para Deus. Eu errei, Deus agora está com raiva de mim. Isso é loucura, jamais. Quem é mãe sabe disso. Quando a criança está doente ou ferida, é o momento que aquela mãe mais vai atrás daquela criança. Quando ela está toda arrumadinha, bonitinha, a mãe nem se preocupa. Mas se a criança se sujar, se a criança se machucar, a mãe não mede esforço, corre para cuidar. Não é assim? Muito mais Deus. Por isso que São Paulo, quando conheceu esse amor de Deus, ele foi capaz de fazer coisas extraordinárias. Então, por isso, meus amados irmãos, nós temos que deixar ser amado. São João, na primeira carta, diz que Deus nos amou por primeiro. Esse é o princípio de todas as coisas. Nunca queira começar você fazendo as coisas, não. Deixa Deus fazer em você a obra dele. Para fazer em nós, ele só pede uma coisa. Mateus 11, 28. Ele só pede isso: venham a mim todos vós, que estáis cansado, que estáis cheio de pecado, que estáis doente, desesperado. Venham a mim. Ele está pedindo só uma coisa: vocês venham a mim, que eu vou tirar esses fardos, eu vou dar descanso a vocês. Isso é cristianismo. Deixar ser cuidado por Deus. Os fariseus não deixavam. Os fariseus cuidavam de si mesmos, voltava tudo para si. Eles não tinham essa visão de deixar ser cuidado, como Jesus disse: eu vim a esse mundo para procurar e salvar o que estava perdido. O teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, você pensa que o Senhor está de braço cruzado? Não. Os pecadores deste mundo todo, Ele está procurando um por um, cheio de amor e compaixão, esperando o momento para trazer de um cada um. Amor, Ele nos ama de verdade. Não deixe de maneira alguma carregar essa loucura como muitos estão carregando, um cristianismo rígido. O Papa Francisco fala muito isso. Tomar cuidado com essas pessoas muito rígidas, de um cristianismo assim. Isso é só capa, isso é só externo. Verdadeiro cristianismo é de homens e mulheres desarmados, livres para amar, livres para deixar ser curados e cuidados por Deus. Vamos deixar o Senhor nessa manhã, já que aqui estamos, esses pecadores e publicanos somos nós, e Jesus senta agora no banquete eucarístico com cada um de nós para nos alimentar, para dar seu corpo, para dar o seu sangue, não porque somos bons nem merecedores, não, porque Ele nos ama. É só por isso. Ele nos escolheu, então é a iniciativa dele, o amor é dele, é Ele que quer cuidar de cada um de nós. Quando eu fui entendendo essas coisas, meus amados irmãos, a gente fica mais leve, a gente fica mais sereno, e parece que a gente começa a sorrir melhor, porque a gente sabe que tem um pai que nos ama, tem uma mãe que cuida de nós. A gente não vive mais em aflição, a gente vive mais livre, mais confiante. Quando a gente erra, a gente não olha só para o pecado, a gente olha para a cruz, aquele que morreu por nós, aquele que nos perdoou e que está nos perdoando e nos perdoará sempre. Basta que a gente volte a Ele. Conversão é voltar para Jesus, converter-se é voltar para Ele, não é só deixar uma prática errada, não, também é, mas conversão é voltar para uma pessoa como São Paulo voltou para Jesus, encontrar Ele e querer saber dele e conhecer essa pessoa que veio a este mundo para nos salvar e dar a sua vida por cada um de nós. E agora na Eucaristia, Ele mesmo dará o pão da vida a mim e a você. Hoje, quinta-feira, dia de adoração. Se você puder, fique um tempo diante de Jesus Eucarístico. Ah, meu Deus do céu, quando eu fico em tanto sofrimento nessa terra, tantas doenças nessa terra por umas simples coisas. As pessoas não vão diante de Jesus na Eucaristia.
80%, hoje eu não tenho mais medo, eu estou aumentando cada vez mais a porcentagem. 80% dessas doenças que existem hoje, da tristeza, da angústia, depressão, ansiedade, não existiriam se nós fizéssemos simplesmente isso. Ir a Jesus na Eucaristia, na missa e depois no sacrário. Quantas graças aconteceriam sobre nós. É extraordinário. Eu muitas vezes, quando eu estou cansado por causa das missões, eu abro só aquele versículo: Jesus, vinde a mim, Senhor. Eu digo, Jesus, eu estou aqui, o Senhor mandou vir, eu estou aqui. Não digo uma palavra, fico ali. Às vezes até cochilo. E ali tudo é renovado, tudo é refeito. Extraordinário. A maior fonte de cura da face da terra. Todas as outras coisas são importantes e necessárias. As terapias são importantes, os tratamentos são necessários. Mas não existe uma fonte mais poderosa, meus amados irmãos, de cura do que a Eucaristia. Porque o ser humano, para ser curado verdadeiramente, ele tem que ser amado. Está entendendo? Para ser curado, ele tem que ser amado. E ninguém nos ama como nosso Senhor Jesus Cristo. Somos curados porque ali Ele está nos amando. E o amor dele cura todas as nossas feridas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.